Em Marcos capítulo 5, versículo 35 em diante, a palavra fala assim: E estando ele ainda falando, chegaram alguns principal da sinagoga e a quem disseram: A tua filha está morta, não enfades mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, mas crê somente. Olha só que passagem maravilhosa. A palavra fala que Jesus ele desce de um barco e de repente se apresenta diante dele um homem que era um judeu principal da sinagoga, era um líder religioso, e a filha dele estava moribunda, estava próxima da morte. E a palavra fala que aquele homem rogava a Jesus para que entrasse em sua casa, e no meio do caminho, quando ele estava caminhando, uma multidão estava apertando Jesus, mas veio uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma doença incurável, uma doença que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e nada tinha ainda resolvido aquele problema. Mas a mulher, ela tinha tanta fé no coração que ela falava assim: se eu tão somente tocar no Senhor Jesus, se eu tão somente tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. E ela enfrenta aquela multidão, e a multidão estava apertando Jesus, mas ela consegue passar no meio daquela multidão. Era uma mulher desprezada pela sociedade, porque naquele tempo, se a mulher tivesse um fluxo de sangue, ela era considerada impura, e ela consegue ir no meio da multidão e toca nas orlas das vestes de Jesus, e a palavra fala que ela recebe cura instantânea. Sabe por quê? Porque o judeu acreditava. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, a palavra fala que nascerá o sol da justiça e ele vai trazer salvação e cura sobre as suas asas. E a palavra asas aí é a mesma coisa de bordas das vestes. Eles acreditavam que as bordas das vestes tinham algumas franjas, que aquilo ali simbolizava aliança com Deus, autoridade, simbolizava santidade. E a palavra fala que ela foi lá e tocou, e no momento que ela tocou, ela recebe a cura. E Jesus fala assim: alguém me tocou. E aí ninguém se apresentava, e de repente a mulher se apresenta e fala: Senhor, fui eu. Há 12 anos que eu padecia de um fluxo de sangue, mas eu toquei no Senhor. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: não temas, mulher, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Eu quero dizer uma coisa: Jesus ele procura corações de pessoas que têm fé. Aquela mulher, ela tinha tanta fé, ela não precisou falar para ninguém, mas ela foi com fé no coração e falou assim: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. E ela foi daquela determinação, naquela fé, e quando tocou, não foi as orlas das vestes de Jesus que curou, mas o próprio Senhor Jesus Cristo curou através da fé daquela mulher. Jesus fala para aquela mulher: não temas, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus ele quer ver fé no coração das pessoas. Quando o centurião romano, que tinha também um servo que estava paralítico em casa, ele falou assim: Senhor, o meu servo está lá, mas se o Senhor falar uma única palavra, eu tenho certeza que ele será curado. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: na verdade eu nunca vi uma fé deste tamanho em toda Israel. Por quê? Porque ele demonstrava que falava: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor falar apenas uma única palavra, o meu servo será curado. E ele foi curado, ele foi restaurado. Se você tiver fé, você também vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai ser salvo pelo Senhor. A palavra fala que Jesus chega na casa daquele líder religioso e tinha uma grande multidão, um grande alvoroço, pessoas estavam chorando, pessoas estavam tocando, era um velório. Jesus manda que todos saiam, todos sejam retirados. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas não estavam ali com fé, acreditando que ele poderia realizar um milagre. Eram pessoas que muitas vezes eram contratadas para estar nos funerais, chorando, mas porque eles eram contratados. E a palavra fala que Jesus deixou apenas subir para o quarto Pedro, Tiago, João, que eram seus apóstolos, e a mãe e o pai da menina. E quando Jesus chegou diante daquela menina que tinha 12 anos, ele disse: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina imediatamente ressuscitou. Jesus olha para o pai daquela menina, onde as pessoas já tinham falado assim: olha, não incomode mais o mestre, porque a menina está morta. Jesus olha com um olhar de conforto para aquele pai e fala assim: não temas, crê somente.
essa palavra que o Senhor fala para você no dia de hoje. Não temas. Crê somente, sou eu aquele que estou cuidando da situação, sou eu aquele que está cuidando da sua família, dos seus filhos, do teu esposo, da tua esposa, sou eu aquele que estou no controle de tudo. Não temas, crê somente. Quando Jesus deu uma ordem, aquela menina teve que ressuscitar. Sabe por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E quando nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, Ele faz o milagre. Deus, Ele hoje chama você para ter um encontro pessoal com Ele. Não importa a sua classe social, não importa a sua posição. Diante de dois cenários aqui, um líder religioso e uma mulher que era anônima, que ninguém conhecia, Jesus foi lá, curou aquela mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, e curou a filha, ressuscitou a filha daquele religioso também, que a menina tinha 12 anos de idade. Sabe por quê? Porque Jesus não faz distinção de pessoas. Ele só procura pessoas que têm uma fé verdadeira nele. Se você tem essa fé verdadeira, sabe de uma coisa: o milagre vai acontecer. Receba esta palavra em teu espírito. Não temas, crê somente, porque Ele vai realizar o milagre. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, no nome do Senhor Jesus.